É isso aí, pessoal. Seja bem-vindo para mais um vídeo deste canal. Hoje, sexta-feira, eu quero dar continuidade àquela série de mensagens que nós estamos fazendo a respeito dos milagres de Jesus. E hoje nós iremos aqui meditar em mais um milagre. E eu tenho certeza que vai te abençoar bastante, porque o intuito dessas mensagens é nós vermos os milagres que Jesus fez e tirarmos lições desses milagres. Então, você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, curta, comente e compartilha em o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Hoje, o milagre está em Lucas capítulo 7, versículo 11, pois Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. A Bíblia diz assim, no versículo, Lucas capítulo 7, versículo 11, e aconteceu pouco depois, e ele e a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Vamos ler esse versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos, se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Muitos conhecem essa passagem, muitos não conhecem. Jesus, entrando na cidade de Naim, com seus discípulos, vinha saindo ali da cidade um cortejo, uma viúva indo enterrar o seu filho, que havia morrido. A Bíblia não conta como que esse filho morreu, mas essa mulher estava indo sepultar o seu filho. Quando Jesus vê essa viúva, a Bíblia fala que Jesus, ele moveu-se de íntima compaixão por ela. E é isso que as pessoas não entendem, ou o diabo tenta enganá-las. Por quê? As pessoas não entendem que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se importa com o nosso sofrimento. E se importa tanto que morreu naquela cruz por nós, para acabar de vez com esse sofrimento. O que as pessoas não compreendem é que Jesus se entregou, morreu por nós, ao terceiro dia ressuscitou justamente porque ele se importa. Ele se importa com a minha vida, ele se importa com a sua vida, e nós precisamos verdadeiramente entender isso. Essa mulher estava sofrendo, essa mulher estava em luto pelo seu filho que havia morrido, e Jesus, olhando para ela, moveu-se de íntima compaixão. Em várias passagens, a Bíblia fala que quando Lázaro morre e que Jesus chega ali àquele local, a Bíblia fala que Jesus, ele chorou. Chorou por quê? Porque ele se importa. Ele se importa com o meu sofrimento, ele se importa com o seu sofrimento, e ele sabe cada luta que nós estamos passando, ele sabe cada problema que nós estamos enfrentando, e ele se importa. Se importa tanto que morreu naquela cruz para nos salvar, morreu naquela cruz para nos dar uma possibilidade de uma vida de paz, de tranquilidade. No reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não haverá mais dor nem sofrimento, e eu tenho certeza que tudo isso vai passar em o nome do Senhor Jesus. Então Jesus olha para ela e move-se de íntima compaixão e diz para ela: olha, não chores. Eu sei que é muito difícil você falar para alguém que está sofrendo para ela não chorar. Mas eu digo para você
nessa hora do almoço, agora sexta-feira. Não chores. Eu sei que está difícil, eu sei que está complicado, eu sei que está sendo duro para você passar por essa situação, mas eu digo para você, em nome do Senhor Jesus, não chore. O seu problema é aí no trabalho. Por que eu digo tanto de trabalho? Porque nós estamos agora na hora do almoço. Tem pessoas que param agora para almoçar e estão nos assistindo. Talvez você esteja em casa, talvez você esteja na loja. Se você está passando por um momento difícil, não chores. Não chores porque o Senhor ele se importa com você. E toda essa luta, toda essa dor, todo esse sofrimento vai passar. Jesus morreu por nós. Jesus se entregou por nós. E ele prometeu que voltaria e nos levaria para o seu reino, que não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Nesse reino nós estaremos em paz, em o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz aqui, olha, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Olha o que Deus, ele fala para você que está sofrendo, ele fala para mim, olha, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha o que diz o versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que Deus maravilhoso! Aquela mulher estava sofrendo o luto pela perda do seu filho. Porém, ele está dizendo, olha, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Muitos de nós pensamos apenas na ressurreição do corpo dos nossos familiares. Ah, Deus tem poder para ressuscitar o meu familiar. Tem poder. Ele pode fazer. O nosso Deus é o Deus do impossível. Mas não pense apenas na ressurreição do corpo dele. Pense que o Senhor verdadeiramente levou ele para um lugar muito melhor. E ele não sofrerá o dano da segunda morte, porque quando Jesus Cristo vier, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Que coisa maravilhosa! Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós, se estivermos vivos, seremos transformados para a glória de Deus. Então ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Eu sei que dói, eu sei que é triste perder um familiar, mas Deus ressuscitará ele na ressurreição do último dia, e agora ele já está com o Senhor, usufruindo de um momento maravilhoso, em o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esta semana maravilhosa. Eu sei que muitos estão passando por dificuldades, muitos perderam familiares, mas nessa promessa que o Senhor nos fez aqui, em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, e Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, porque as últimas coisas já passaram, e nós te agradecemos, ó Pai. Tome a nossa vida nas tuas mãos e ajuda-nos a permanecermos firmes no Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te dê força, que Deus te capacite, que Deus verdadeiramente te abençoe, hoje, amanhã e para todos sempre, em o nome do Senhor Jesus. Olha, um ótimo final de semana, e domingo nós estaremos aqui para um culto ao vivo, para meditarmos na palavra de Deus, e Deus vai nos abençoar bastante, eu creio, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo final de semana, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, comente e compartilhe, em o nome do Senhor Jesus.